Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, sempre sejam louvados. É uma alegria ter você conosco aqui em nosso canal. Todos os dias nós nos encontramos para meditarmos o Santo Evangelho do Senhor. Queremos então, no dia de hoje, meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Peçamos então a graça do Espírito, para que possa nos conceder um coração dócil, ouvidos atentos e sensíveis àquilo que Deus quer nos falar. Deixemos-nos plasmar, nos formar pela palavra de Deus no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, vemos Jesus falando da vinda do reino de Deus. E se divide em dois momentos. Primeiro, perguntado pelos fariseus, quando viria o reino, Jesus responde a eles que este reino não virá de forma ostensiva, de um modo ostensivo, mas que o reino de Deus já está no meio deles. No segundo momento, Jesus explica para os discípulos. E aí Jesus fala da segunda vinda. Jesus já fala de uma maneira escatológica do seu reinado que virá, da parousia, da vinda gloriosa do Filho do Homem. Precisamos compreender esses dois aspectos do Evangelho no dia de hoje. Os fariseus, eles perguntavam a Jesus, não porque eles tivessem interesse de compreender o reino de Deus, não porque eles reconheciam que Jesus era este enviado, era este rei. Pelo contrário, Jesus não era acolhido por eles. Tudo que Jesus realizava, tudo aquilo que Jesus fazia não era acolhido. Por isso eles não conseguiam compreender que o reino de Deus já estava no meio deles. No segundo momento, Jesus fala aos discípulos e explica aos discípulos que este reino, que ele falou para os fariseus que já estavam no meio deles, viria mais tarde. Viria mais tarde, mas antes era preciso que ele sofresse muito. Para os fariseus, Jesus fala que o reino de Deus não virá de modo ostensivo. Para os discípulos, Jesus ensina sobre o sofrimento, sobre a rejeição, sobre aquilo que ele deveria viver e sofrer antes de sua volta gloriosa, antes do seu reinado eterno. E aí, meus irmãos, eu gostaria de fixar nossa meditação no Evangelho, fazer nossa reflexão nesse versículo 25. Porém, primeiro ele sofra muito
e seja rejeitado por esta geração. Nossa geração hoje não acolhe o reino de Deus. Vive o reinado da ostentação, do glamour, da fama, da visibilidade. Hoje nós vemos o homem que não reconhece que o reino de Deus já está aqui. Por isso muitos deles se deixam levar quando diz que o reino de Deus está aqui ou está ali, porque não consegue reconhecer. Jesus veio de uma maneira simples, pobre, se encarnando no ventre da Santíssima Virgem Maria, numa pequena cidade de Nazaré. Não de uma maneira ostensiva, não de uma maneira que se pudesse calcular. Mas Jesus hoje também quer falar a nós. Meus irmãos, que eu e você não façamos parte dessa geração que rejeita o Senhor. Possamos reconhecer em nossa vida que esse reino de Deus, ele já age em nossa vida. Ele deseja reinar em nossa vida de maneira simples, mas não quer dizer que não de maneira poderosa. Precisamos refletir qual é o reino que nós queremos. O reino da ostentação? Jesus, ele veio e sofreu por amor a nós. E nós muitas vezes não queremos viver esse reinado do sofrimento. Não queremos sofrer a rejeição. Em outro momento, Jesus diz que o discípulo ele não é maior que o mestre. Basta para o discípulo ser como o mestre. Qual é o reino de Deus que nós estamos esperando, que nós queremos, que nós idealizamos? Nós somos como os fariseus, que querem este reino ostensivo, que quer este reino glamouroso? Ou nós queremos seguir Jesus, que nos aponta que o seu reino primeiro passa pelo sofrimento, para depois findar-se na glória? Primeiro acontece na rejeição. Hoje nós vemos cada vez mais uma sociedade consumista, hedonista, que busca o prazer pelo prazer. E nós precisamos compreender os valores do reino de Deus. A simplicidade, a humildade, o sofrimento, a entrega, a mortificação. Sairmos de nós mesmos. Acolher quando formos rejeitados, quando não formos acolhidos, quando não formos amados, e unir isso ao coração de Cristo. O reino de Deus já está no meio de vós. Mas chegará momentos que nós desejaremos, como diz Jesus, ver um só dia do Filho do Homem, e não vereis. Por isso precisamos cultivar em nós os valores do reino. Por isso precisamos purificar o nosso coração de todo sentimento contra o valor do reino em nossa vida. Percebermos que este reino já acontece aqui e agora, mas que nem se compara com o reino vindouro. Mas para podermos ver e viver neste reino vindouro, precisamos passar pela humilhação, passar pelo sofrimento, nos convertermos, vivermos a vida de santidade, renunciar tudo aquilo que nos afasta desse reino. Peçamos ao Senhor no dia de hoje que nos conceda esta graça,
de acolher este reinado de Jesus em nossa vida. Que Ele possa reinar absolutamente em nosso coração. E tudo aquilo que é contravalor contra este reino, seja por nós desprezado, lançado fora. Que possamos assumir este reino de Deus que acontece em nossa vida, que já se inaugurou, mas que em plenitude nós ainda o viveremos, pela graça e a bondade de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos conceda esta graça de acolher este reino e de vivê-lo em nossa vida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.